Olá pessoal, esse vai ser um vídeo bem tranquilo, um vídeo sobre transferência de calor. Aqui quem fala é o Kennedy e nós vamos entender um pouco mais sobre esse mecanismo. Primeiro, a gente tem que entender, sempre tentar entender esse processo físico que é diferente do processo do senso comum. Existe o nosso senso comum que a gente aprende no dia a dia, que vai sendo troca de informação com outras pessoas e a gente define algumas coisas que cientificamente elas são erradas, tá? Primeiro, a gente precisa entender que o calor, ele é uma parcela da energia térmica que é trocada entre dois corpos, entre duas porções de matérias, sempre quando há uma diferença de temperatura entre elas. Ou seja, se um corpo está com uma temperatura mais elevada que outro, então a tendência é que esse calor, que essa energia térmica saia de um corpo e vá para o outro, e é isso a gente chama de calor, tá? Então, primeiro ponto, os corpos não possuem calor, eles possuem energia térmica, e aí essa energia térmica, quando sai de um corpo para o outro, aí a gente chama de calor. Inicialmente, sempre só acontece quando os corpos estão com temperaturas diferentes. Segundo ponto, não existe conceito de frio em física. Não há um conceito físico associado à palavra frio, embora ela seja largamente empregada no cotidiano. Quando se diz que um corpo está mais frio do que outro, devemos entender somente que este corpo está a uma temperatura inferior ao do outro corpo. Simples assim. Terceiro ponto. Corpos trocam calor até que seja atingido o que nós chamamos de equilíbrio térmico, que a gente viu no outro vídeo. Tendo em vista que as partículas que compõem um corpo não possuem exatamente a mesma velocidade, podemos imaginar que, mesmo estando à mesma temperatura, deve haver trocas de energia entre as partículas mais rápidas de um corpo A com as mais lentas de um corpo B e vice-versa. Entretanto, como efeito global, na média, a quantidade de energia térmica que flui do A para o B é a mesma que flui do B para o A. Por essa razão, ao nos referirmos com corpos que estão em equilíbrio térmico, dizemos que tudo se passa como se não houvesse troca de calor entre eles. Ou seja, quando os dois corpos que estão com temperaturas diferentes atingem um equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo, as moléculas desse vai liberar, por exemplo, se esse aqui tiver as moléculas que se agitam mais, vai liberar calor para esse daqui, e ao mesmo tempo esse vai ceder, Esse vai ceder e esse vai receber o calor desse aqui. Vice-versa, depende da situação. Uma questão que caiu no Enem alguns anos atrás foi o seguinte, é comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. Agora vamos ver o seguinte, qual dessas alternativas seria correta, em relação a essas expressões? Ficou faltando um pedacinho do enunciado. Primeira, letra A. Sim, isso aqui está correto, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. Então isso aqui é falso. Sim, pois o calor é sinônimo de temperatura. Falso. C. Não, pois o calor é energia térmica em trânsito. Ok, foi isso que a gente acabou de ver. E aí, só para confirmar, a alternativa correta é a letra C. As outras duas, calor é a quantidade de energia térmica contida no corpo. Falso, não é energia em trânsito. Calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Não temos nenhuma relação direta sobre isso. Agora vamos para os mecanismos de transferência de calor. Então, a gente, de certa forma, já tem essa compreensão que quando você, por exemplo, coloca uma colher numa panela quente, quando ela está no fogo, e depois você vai tentar tirar ela, ou quando você vai fazer um café, e aí você vai colocar a panela que você usa, o bule, a chaleira que você utiliza para poder colocar o café no filtro, a água quente no filtro, você percebe que tanto a colher quanto o cabo da panela, enfim, elas ficam quentes, mesmo elas não estando em contato direto com o fogo. Isso acontece porque quando nós temos corpos quentes com temperaturas elevadas, eles vão ceder calor para os corpos que estão com menos temperatura, com a temperatura mais baixa do que a dele. E o que isso vai acontecer? Consequentemente, acontece três fatos. A transferência de calor ela se deve ou pela condução. A condução é a transferência de energia, ou seja, de calor, por meio de colisões entre as partículas do meio, sem que haja transporte de matéria. Então, uma observação é que a condução ocorre
em qualquer meio material. Nos sólidos, a transferência de calor é predominantemente por condução, ou seja, no caso da panela para o braço da panela, a Z da panela, o suporte que você segura da panela, o cabo dela, é feito através da condução. O calor passa por condução para esse local por conta do atrito das moléculas e aí você sente a elevação da temperatura. O segundo ponto é a convecção. A convecção é a transferência de energia que ocorre pela movimentação da matéria. Só ocorre em líquidos e gases, porque se você observar aqui, está predominantemente dentro da água fervendo. E por fim, a radiação ou irradiação é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Todo o corpo na natureza troca calor por meio de radiação. Nosso corpo, por exemplo, tá? Então vocês vão encontrar na página 32, 34, 35 um texto um pouco mais longo sobre a transferência de calor. Eu desejo que vocês deem uma olhada, deem uma conferida lá, porque é muito importante, ok? Agora vamos entender esse outro processo aqui, que é a dilatação térmica, que se encontra a partir da página 40 da apostila. Bom, a dilatação acontece o seguinte: a gente tem corpos que aumentam de tamanho. Vamos pensar, por exemplo, numa linha. Acabei fechando aqui o arquivo. Vou abrir aqui de novo ele. A dilatação ela ocorre quando a gente tem corpos que aumentam ou diminuem de tamanho. Vamos pensar, por exemplo, numa linha, né? Então a dilatação acontece quando você consegue esticar uma linha, a temperatura aumenta, essa linha estica, quando a temperatura diminui, essa linha diminui o tamanho. Vamos pensar, por exemplo, numa corda de violão. Quem toca violão, guitarra ou contrabaixo deve ter percebido, por exemplo, que em dias quentes ou em dias muito frios, o instrumento musical de corda, geralmente ele tende a desafinar com uma, digamos assim, sutileza muito maior do que quando a temperatura ambiente permanece constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que quando a temperatura aumenta, as cordas, por exemplo, do violão, ela vai aumentar, vai esticar, vai dilatar. E quando ela dilata, o que acontece? Você perde a afinação do violão, porque afinar um violão e desafinar um violão é justamente através desse conceito. Vamos pensar assim, ó. Existem 3 tipos de dilatação, como vocês podem ver nessa imagem: a linear, a superficial e a volumétrica. A dilatação linear ela ocorre da seguinte maneira: você tem um objeto na forma de linha, vamos colocar assim, e aí, quando ocorre um aumento de temperatura, esse objeto tem o seu comprimento aumentado, ou seja, ele tem um comprimento inicial aqui, que a gente chama de L0, e aí quando ele aumenta, o comprimento final dele ele passa a ser então um L final, e aí a gente utiliza a definição do ΔL para calcular quanto que foi essa dilatação, esse aumento dessa linha. E esse cálculo é feito como a variação, né, a dilatação linear ela é igual ao comprimento inicial vezes um coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Para explicar isso melhor, vamos ver esse exemplo aqui dessa aula. Esse exemplo diz o seguinte: uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius, numa região em que a temperatura ao longo do ano varia de 10 a 40. O concreto destes blocos tem coeficiente de dilatação linear igual a 10 elevado a menos 5 graus centígrados. Nessas condições, qual que é a distância em centímetros que tem que colocar os objetos para que a instalação, no dia mais quente do verão, a separação entre eles seja de 1 centímetro. Então, a gente quer prever como que a gente deve instalar isso. Então, a gente vai usar a formulazinha. As informações dos textos são: comprimento inicial 5 metros, o coeficiente de dilatação é 10 a menos 5, a variação de temperatura é 20. Observe que é dos 20 graus Celsius, temperatura ambiente, até o dia mais quente, ou seja, 40 graus Celsius. Portanto, a final é 40, a inicial é 20, logo 20 graus Celsius.
E é só usar a fórmula. A dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Substitui-se os valores, multiplica-se e encontra então o resultado, que é 0,1 centímetro. Bom, se o resultado é 0,1 centímetro e a gente tem que a distância é de 1 centímetro, quando o bloco, vamos pensar no bloco assim, você tem um bloco de um lado e você vai ter outro bloco aqui do lado. Quando houver o aumento de temperatura, o que vai acontecer? Esses blocos vão aumentar de tamanho. Eles vão ter um espaçamento maior. Ele quer saber qual é o valor necessário para que essa distância aqui seja de 1 centímetro. Então, na verdade, se eu quero que seja de 1 centímetro, eu sei que a dilatação foi de 0,1, logo eu tenho que ter o meu tamanho de 1,10. Por quê? 1 centímetro que eu quero, mais o 0,1 que houve de dilatação, então vai ficar, depois que os objetos aumentarem, esse vão que vai aparecer aqui vai ser só de 1 centímetro. Inicialmente, olha só, inicialmente ele vai ter, essa distância vai ser de 1,1 ou 1,10 centímetros, mas quando houver o aumento de temperatura que dilatar esses blocos, o que vai acontecer? Esse tamanho vai passar a ser 1, pois a distância de um bloco para o outro seria de 1,10. É isso aí. Então é assim que a gente aplica a fórmula. Para as fórmulas de dilatação superficial e volumétrica, o cálculo é o mesmo. Basta a gente levar em consideração esses valores. Pensando simplesmente no seguinte: no caso da dilatação volumétrica, ou melhor, vamos começar pela superficial. Na superficial, o meu objeto tem esse tamanho e ele vai passar a ter, depois que houver a dilatação, ele vai aumentar no tamanho da área. A área dele vai aumentar. E esse valor que aumenta aqui da área é que nós chamamos de dilatação superficial. Se o meu objeto for, por exemplo, um cubo, um objeto de 3 dimensões, vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos fazer assim. Ficou até bonitinho, cara. Ó, nem eu acreditei que eu fiz isso aqui tão bonitinho aqui no computador. Então, olha só, sendo um cubo, por exemplo, o que vai acontecer? O meu objeto vai ter uma dilatação não só na linha, mas e não só na área. Essa face aqui vai aumentar, essa aqui vai aumentar, a de trás vai aumentar, todas as faces vão aumentar, ou seja, vai ter uma dilatação volumétrica, porque ela vai aumentar de todos os lados. Na dilatação linear, ele vai aumentar só para essa direção ou para essa direção. Na dilatação superficial, ele vai aumentar nas direções de base e altura. E no caso de uma superfície de 3 dimensões, nós teremos a dilatação tanto na base, quanto na altura, quanto no comprimento ou profundidade, depende da forma como você escolher aí. Mas ela sempre vai ter as 3 dilatações. E aí é só aplicar a fórmula. Aqui vem um detalhe interessante, ó. Vocês podem perceber que todas as fórmulas elas são iguais, só muda as letras. Então é só aplicar todas do mesmo jeito, ok? Qualquer dúvida, mandar mensagem no WhatsApp. Falou!